história bem conhecida da palavra do Senhor, que é a cura de um homem no tanque de Betesda. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Meus queridos irmãos, nós vamos estar compartilhando uma palavra de Deus que tem como tema Jesus, a esperança do mundo. Amém? Porque Jesus Cristo, de fato, meus irmãos, Ele é a esperança. Ele é a única esperança. Em um mundo, meus irmãos, carregado de tantos problemas, das mais variadas, dos mais variados problemas, das mais diversas manifestações, são pessoas que sofrem ou questões, talvez de saúde física, outros que sofrem questões emocionais, outros tantos espirituais, problemas da família, problemas da família, mas aqueles que, ou problemas financeiros, problemas econômicos, enfim, nós vemos e contemplamos a realidade do mundo que está no caos. E aí a própria Bíblia, inclusive, afirma que o mundo jaz no maligno. Amém? Ele que veio para matar, roubar e destruir, infelizmente ele tem destruído muitas e muitas vidas, nas drogas, nos vícios, enfim, nas mais diversas, como eu disse antes. Até mesmo aquelas pessoas que aparentemente parecem ter uma vida tranquila e uma vida boa, quando você vai nos pormenores da vida, nos pormenores daquela família, daquele lar, você vai perceber que ali, muitas vezes, há um lar destruído, há um casamento destruído, pessoas que estão, muitas vezes, por um fio, desesperadas, angustiadas, e para todas elas, Jesus Cristo é a esperança. Amém? Eu penso, meus irmãos, que esse texto que nós acabamos de ler, ele é, diríamos assim, ele é uma representação de Jerusalém, é a cidade, é o centro aqui de todo o acontecimento deste fato. Jerusalém, eu tomo para a nossa meditação nessa noite como uma representação do que é o mundo hoje. Por que Jerusalém é a representação do que é o mundo hoje, irmãos? Aqui, nesse texto propriamente dito. Quando a gente está falando que Jesus Cristo é a esperança, assim como nesse episódio, nesse momento, nesse lugar, Jesus era a esperança para aquele homem. E por que Jerusalém, meus irmãos, tipifica, representa o mundo de hoje?
E aí, para nós termos de fato a compreensão do que Jesus é a esperança, eu quero ainda trazer então algumas informações que são extremamente importantes para nós termos esta compreensão do porquê Jesus é a esperança do mundo. E as informações que estão nesse texto são as seguintes, e que nós vamos correlacionar com a nossa realidade do mundo nos dias de hoje. A primeira delas, meus irmãos, é que ali diz-nos a palavra de Deus, sendo Jerusalém o centro de todo o acontecimento, ali havia duas realidades. Uma delas é a realidade da festa, porque diz o versículo 1 que Jesus ele subiu até Jerusalém para uma festa. E os irmãos sabem que os judeus eles tinham ali algumas festas religiosas, e dentre essas festas religiosas havia algumas que se destacavam, como é a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. Aqui o texto não nos diz qual era essa festa. Mas, meus irmãos, quando ocorriam estas festas a cada ano lá em Jerusalém, no calendário religioso dos judeus, multidões de judeus vinham de várias partes dos territórios de Israel e também judeus que vinham de fora, judeus que já, gerações após gerações, viviam fora dos territórios. Então, nesse período, Jerusalém fervilhava de pessoas. Então, esta é uma realidade de uma multidão que está na festa. Primeiro eu quero destacar duas realidades: a realidade da festa, mas havia uma outra realidade, a realidade daquelas pessoas que estavam postas à margem, colocadas lá num canto da cidade, nesse lugar chamado Tanque de Betesda, junto à Porta das Ovelhas. E ali a realidade era diferente. Ali não havia festa, ali não havia motivo para comemorar, ali não havia motivo para celebrar, porque ali a realidade daquelas pessoas era a realidade de pessoas enfermas, pessoas que ali estavam vivendo uma realidade extremamente difícil. E aí, atrelado a estas duas realidades, meus irmãos, a gente vai ver que então existiam essas duas multidões. Uma primeira multidão, que inclusive o próprio texto nos diz, lá no versículo 3, nesse lugar onde ali era o tanque de Betesda, onde havia 5 pavilhões, diz que nesse lugar jazia uma multidão de enfermos. E embora o texto não vai nos trazer a informação da multidão que estava na festa, é correto nós assim pensarmos, meus irmãos, que na festa também havia uma multidão. Então, olha só, meus irmãos, duas realidades completamente opostas e distintas. De um lado uma festa, do outro lado pessoas convalescendo. De um lado pessoas celebrando com alegria e do outro lado pessoas postas ali, num canto da cidade, nesse lugar chamado Tanque de Betesda. E é propriamente sobre esse lugar que nós vamos destacar. Por que eu disse, meus irmãos, que Jerusalém é a representação do que o mundo é hoje? Porque é assim mesmo. Um mundo que aparentemente parece em muitos lugares estarem celebrando uma festa, embora que não necessariamente esta festa ela é sincera e verdadeira, e nós vamos perceber que os judeus eles são assim muito envolvidos no seu calendário religioso, embora não necessariamente eles eram comprometidos de coração. Às vezes era apenas um costume, era apenas ali mais um ato de ir até a festa, de ir ali oferecer o sacrifício, de ali participar daquele evento que já era uma data oficial da nação. Então o mundo é esta representação de pessoas que sim estão em festas, mas esse mundo também é a representação daqueles que estão muitas vezes vivendo uma realidade de profunda dor, de profunda desgraça, de profunda miséria, de pessoas que foram postas à margem, esquecidas pelos demais, que estão vivendo aparentemente num mundo que parece que eles estão bem, mas que talvez na realidade eles não estejam assim tão bem. E nesse meio, meus irmãos, está a igreja de Jesus. Amém? Porque Jesus é a representação da igreja nessa história. Porque agora nós vamos focar então para essa segunda multidão, que é a multidão que está no tanque de Betesda. O tanque de Betesda, meus irmãos, esse lugar, originalmente ele foi ali criado, dizem que ele foi criado com um propósito. Não sei se os irmãos sabem,
os judeus eles levam muito a sério essa questão da purificação. Então, no primeiro momento, a ideia original do tanque de Betesda era as pessoas vindo, passando por aquele lugar, né? O tanque de Betesda era um espaço público, né? Um tanque ali onde vinha, eles canalizaram água para descer naquele tanque, e ali originalmente a ideia era das pessoas vindo para Jerusalém, passarem por aquele tanque, passarem pelo processo da purificação, que nada mais é, meus irmãos, do que se lavar, se higienizar-se, para ali então eles irem até o templo e participarem dos rituais, das festividades. Isso é um procedimento comum, era um procedimento comum. Só que, e aí eu pesquisando, indo de atrás, procurando entender que lugar é este. Alguns sugerem, embora não existam assim fontes que afirmam declaradamente, mas alguns dizem que este lugar, o tanque de Betesda, ele perdeu a sua originalidade quanto a esse propósito de ali ser um lugar onde as pessoas passavam para se purificar. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Ali ficou conhecido como o tanque de Betesda, junto à porta das ovelhas, porque as ovelhas que eram trazidas de fora de Jerusalém, elas eram ali limpadas nesse tanque. E aí então elas eram levadas para o sacrifício ao templo. Por isso o nome, o tanque de Betesda, junto à porta das ovelhas. E aí é interessante, meus irmãos, porque esse é um lugar que os judeus, na sua grande maioria, já não ocupavam mais. O quanto muito, como eu disse, para lavar as ovelhas. Mas as pessoas, elas já não ocupavam naquele lugar. As pessoas que vinham de fora, que se purificavam para ir para o ritual do templo, elas iam para um outro extremo, que era o tanque de Siloé. Era a parte oposta ao tanque de Betesda. E lá no tanque de Siloé, ali sim as pessoas se purificavam. Então ali a gente vai entendendo, meus irmãos, que esse lugar parece que é um lugar abandonado, é um lugar talvez desprezado pelos judeus, é um lugar onde eles ali não têm mais vínculo, está meio que esquecido. Diz que ele ficava na parte norte da cidade de Jerusalém, enquanto o tanque de Siloé ficava na parte sul, ou seja, a parte oposta. Havia uma outra realidade, e aí, meus irmãos, conforme eu vou trazendo essas informações, a gente vai ver o quanto Jesus Cristo de fato é a única esperança, ele era a única esperança para aquele lugar. E conforme a gente vai trazendo esses fatos, a gente vai correlacionando com o mundo e a gente vai percebendo que a realidade do mundo, em certo sentido, também muitas vezes se identifica com a realidade do tanque de Betesda. Havia outras coisas que eu quero aqui salientar, meus irmãos. Devido a ser esse lugar desprezado, esse lugar onde já não havia mais os judeus no compromisso de passar para se purificar, e por quê? Quais as razões deles terem abandonado aquele lugar? A primeira delas, meus irmãos, justamente porque ali jazia uma multidão de enfermos. E embora, meus irmãos, a realidade sanitária da época é muito diferente da realidade que nós hoje temos, até mesmo a realidade da saúde, não existia saúde pública na época, não existia, né? Hoje nós temos saúde pública, graças a Deus, mas na época não existia isso, né? É por isso que quando a gente vai lá nos relatos dos demais evangelhos, diz assim, olha, e traziam multidões de enfermos para Jesus. Às vezes a gente pensa que é até um exagero da palavra, mas não, né? Não é de se estranhar que boa parte da população na época tinha algum problema de enfermidade. Porque as questões sanitárias, questões de saúde, acesso aos bens, para ali o benefício da saúde, era muito precário. Eram poucas as pessoas que tinham acesso para uma medicina que era extremamente limitada, não é a mesma medicina que nós temos hoje. Então, meus irmãos, havia no pensamento, no entendimento do judeu, de que pessoas que carregavam essa característica de enfermidades, cegos, coxos e paralíticos, eram pessoas o quê? Provavelmente estavam arcando com as consequências dos seus pecados. De certa forma, é como se Deus, permitindo que eles tivessem essa enfermidade, ou essas enfermidades, eram pessoas que estavam sendo punidas por Deus.
e sendo elas punidas, né, pessoas que estavam sendo punidas por Deus, elas eram pessoas indignas. Né? Mais adiante, lá no capítulo 9, nós conhecemos a história do cego, né, daquele que Jesus Cristo curou. E aí então seus discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem é que pecou? Foi os seus pais ou foi ele que pecou? Ou seja, o entendimento do judeu naquela época, quando alguém era cometido de alguma enfermidade como esta, ser um cego, ser um coxo, ser um paralítico, ser um leproso, ele estava arcando com as consequências do seu pecado. E aí então os judeus que não estavam nessa categoria, eles evitavam o lugar, o tanque de Betesda, porque ele estava ali de uma multidão. Como é que um judeu em condições favoráveis iria frequentar o mesmo lugar de judeus que estavam sendo punidos por Deus? Então eles não se aproximavam. Isso era a questão, porque eles evitavam o tanque de Betesda. E por que aquela multidão estava ali naquele tanque de Betesda, irmãos? É uma outra informação. Porque olha só o que diz o versículo 4: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que encontrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eu vou trazer aqui algumas informações que talvez seja assim nova para os irmãos, talvez não. Esse versículo 4, meus irmãos, ele não descaracteriza nem um pouco a mensagem do texto. Ele não vai trazer algo que compromete todo o significado do texto. Mas uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: provavelmente esse versículo, esse texto que está no versículo 4, ele foi acrescentado no decorrer dos tempos. Porque ele não consta nos manuscritos antigos, nos manuscritos mais antigos da palavra de Deus. Olha só, irmãos, não sei se vocês sabem, não sei se na tua Bíblia está entre chaves ali, né? Porque provavelmente ele não está nos manuscritos mais antigos. Não sei se os irmãos sabem, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por homens, amém? Né? Os livros que hoje compõem a Bíblia foram escritos por homens. Mas esses homens, diz o apóstolo Paulo, né, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, amém? Então, esses homens, muitos deles talvez até sem imaginar, eles estavam num projeto que Deus estava por detrás daquilo. Era Deus quem estava inspirando, capacitando-os, para que então eles, escrevendo aqueles livros, mais tarde eles viessem, né, a compor o que é hoje a palavra de Deus. Pois esses homens, e aí a gente vai principalmente destacar o Novo Testamento, por exemplo, como Mateus, Lucas, né, o próprio João, Marcos, Paulo, que escreveu as cartas, Tiago, Judas, todos eles, né, Pedro, todos eles então escreveram. E naquele lugar onde eles escreveram, naqueles papéis, isso é chamado de os originais. Os originais. Então um dia existiu um evangelho escrito pelo João, né, o original, o evangelho original, pois não existe mais nenhum evangelho, não existe mais nenhum original da palavra de Deus, não existe, todos eles se perderam, né? Quem sabe um dia lá a arqueologia, né, vai e descobre, né, porque de tempo em tempo, outro dia eu ouvi o pastor Luiz Saião, ele disse assim: os ateus eles ficam de cabelo em pé, porque todos os dias lá em Jerusalém os arqueólogos vão descobrindo coisas novas. E o que eles diziam que é uma mentira, eles têm que se calar, porque Deus vai trazendo, né, cada vez novas revelações através da arqueologia, de coisas que eles vão descobrindo, principalmente, né, desenterrando da terra, que ficou ali debaixo da terra. Mas esses originais não existem. Então o que acontece? A partir dos originais se faziam o quê? Os manuscritos, que eram pessoas que pegavam os originais e eles escreviam cópias para poder distribuir às muitas igrejas que já existiam naquela época no Império Romano. Pois esses manuscritos, muitos deles, se não na totalidade, mas porções desses manuscritos existem, estão espalhados pelo mundo todo. E outro dia eu estava ouvindo um pastor, ele disse assim, meus irmãos, que a Bíblia é o documento que possui a maior quantidade de manuscritos como comprovação de que era um documento verídico. Ela possui em torno de 20 mil manuscritos
mais frações, pedaços, estão em algum museu, estão em algum lugar no mundo, existem manuscritos antigos. Pois olha só, meus irmãos, dado esse parênteses, nesses manuscritos mais antigos, esse versículo 4 não está na igreja. Mas como que alguém acrescentou? Provavelmente algum copista ele acrescentou, mas com que objetivo, meus irmãos? Para provavelmente trazer significado, entendimento do texto. Porque imagine, vamos tentar ler o texto sem o versículo 4, né? Vamos lá no versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos. Agora vamos para o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? E aí então no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Se não houvesse o versículo 4, meus irmãos, talvez ficaria assim um ponto de interrogação. O que aquele homem quis dizer no versículo 7? E aí, provavelmente, esses copistas, eles escrevendo, eles foram de atrás, pesquisaram e chegaram então a esse entendimento que ali naquela época, meus irmãos, havia entre aquelas pessoas que frequentavam aquele lugar essa crendice. Isso é uma lenda, meus irmãos. A lenda de que havia um anjo que mexia nas águas. Não era verídico. As pessoas, e é interessante porque chama-nos a atenção, porque o texto não traz nenhum tipo de censura a essa crendice. Justamente porque a ideia não é aqui informar a respeito da crendice, mas é para informar a respeito do milagre que Deus vai fazer na vida daquele homem. Amém? Então a gente só tem essa compreensão dessa lenda porque foi acrescentado o versículo 4. Ou seja, ali aquela multidão, ela vai, toma aquele espaço, o tanque de Betesda, porque justamente alimentou-se essa lenda, essa crença de que no mover das águas era um anjo que ali mexia, e aí então o primeiro que entrava era curado. E por que é uma crendice, meus irmãos? Porque não há nenhum paralelo na Bíblia, e isso confronta diretamente com o restante do que a palavra de Deus traz como revelação da graça e da misericórdia de Deus. Não é possível nós imaginarmos um Deus que está lá no céu e que está se satisfazendo em ver pessoas enfermas disputando um espaço para ver quem primeiro entra para lhe curar só aquela pessoa. Não cabe no conceito de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é gracioso. Então é uma pura crença, uma pura crendice. E aí a razão então de haver ali aquela multidão de enfermos. E tudo isso nos ensina, meus irmãos, dado todas essas informações que eu disse para os irmãos, a realidade de Jerusalém, de um lugar de festa para um lugar de tristeza, de uma multidão que celebra, de uma multidão que está ali convalescendo, jazendo nas suas misérias, na sua desgraça. E naquele lugar onde era esquecido, posto à margem, outro dia eu ouvi um pastor falando desse lugar, ele disse: meus irmãos, provavelmente esse lugar, as condições sanitárias eram extremamente precárias. Tem que imaginar um lugar onde provavelmente tinha um odor, um cheiro terrível, um lugar muito forte, ou seja, ninguém queria ir ali naquele lugar. Mas Jesus Cristo é a esperança do mundo. E por que Jesus Cristo é a esperança do mundo? Porque a atitude que Jesus Cristo faz em relação àquele lugar, e mais propriamente em relação àquele homem, é o que Jesus Cristo faz também nos dias de hoje. Porque hoje a gente percebe, embora a realidade da dor para muitos seja sob um aspecto diferente, mas as pessoas também hoje estão, muitas delas, vivendo as suas misérias. E por que as pessoas elas se apegam a qualquer crendice, meus irmãos? Porque elas estão procurando se agarrar em algo que dê a elas uma esperança de salvação. E elas estão desejosas, mesmo que muitas delas não estão preocupadas com a verdade, elas estão preocupadas se aquilo funciona para a vida delas. Até mesmo aqui em Santo Cristo, eu lembro de uma vez, nós indo visitar uma senhora que infelizmente veio a falecer, e essa senhora ela tinha uma doença, uma enfermidade muito terrível,
e ela era uma pessoa extremamente vinculada, né, no meio religioso. E essa é um exemplo de muitos que a gente já viveu como experiência, de pessoas que têm todo um vínculo religioso, meus irmãos, e de repente no desespero, na dor, muitas vezes ali sem expectativa de nada, elas assim, ó, elas abraçam qualquer coisa. Elas dizem assim: se funciona, eu aceito. Eu lembro dessa senhora, ela compartilhando que ela ia em tal lugar, e aquilo nos chocou, né? Porque ela tinha todo um vínculo religioso na sua comunidade. Ela não era apenas alguém que frequentava, ela era uma pessoa responsável pela parte religiosa da sua comunidade. E para nós é muito estranho, porque a gente ouvindo ela, a gente pensava assim: como pode alguém, né, que tem pelo menos um mínimo de conceito a respeito do que a palavra de Deus afirma, mas ela vai e recorre a esse lugar que é completamente antagônico ao que a palavra de Deus nos ensina. Mas ela estava desesperada, e você precisa ter a sensibilidade de contemplar a dor, o desespero, a angústia daquela pessoa. E não é a hora de você chegar para censurar, é a hora de você chegar para ela e mostrar o amor de Jesus Cristo para ela. E nós procurávamos, né, com muita cautela, trazer para ela uma palavra que servisse, né, de alerta para ela, para que ela pudesse abrir os seus olhos e entender que o que ela estava fazendo, aonde ela estava indo, Deus não estava naquele lugar. Mas ao mesmo tempo a gente queria comunicar para ela que existe um Deus que estava contemplando toda a dor e toda a angústia dela. E é isso que essa multidão aqui representa. Pessoas que talvez, muitas delas eram judeus de nascimento, mas que nessa hora elas alimentaram uma crendice, uma crença de que há um anjo que, no mover das águas, ali então o primeiro que entra vai ser curado. E por que então Jesus Cristo é a esperança? E por que nós hoje, como igreja de Jesus, nós precisamos ser esta esperança para o mundo lá fora? Primeiro, porque Jesus vai aonde a multidão, o resto não quer. Jesus, ele se propõe aí, porque o texto nos diz lá no versículo 1 que Jesus subiu para a festa. O texto não nos diz que ele subiu para ir no tanque de Betesda, mas provavelmente Jesus, estando na festa, ele sabedor daquele lugar, enquanto muitos estão no sentido contrário àquele lugar, Jesus ele vai na contramão de todo o movimento. Enquanto muitos estão indo para a festa, Jesus está saindo da festa. Enquanto muitos estão indo para o barulho da alegria, Jesus Cristo está indo para o barulho da dor e do lamento. E ele vai frequentar um lugar onde talvez muitos não queiram, justamente por causa desse preconceito, dessa ideia de que ali há uma multidão de pessoas que estão sendo castigadas por Deus, um lugar onde ali é um lugar que cheira mal, é um lugar onde fede, e ninguém quer estar ali, mas Jesus Cristo vai para aquele lugar. E é o que nós também precisamos como igreja fazermos também, amém, meus irmãos? Nós precisamos justamente andar na contramão do mundo. Nós precisamos olhar para aqueles que o mundo não quer olhar. A gente precisa ter esta sensibilidade, como igreja do Senhor, nós precisamos ter esta sensibilidade. E quando eu digo, meus irmãos, as mazelas do mundo lá fora, é como eu falei para os irmãos, eu não estou apenas relacionando a uma ideia de pessoas que estão sendo postas à margem da sociedade, como talvez um drogado, como uma prostituta, como um homossexual. Não estou falando apenas deles, eles também, mas não apenas deles. Mas eu estou falando daquelas pessoas que às vezes são postas como mocinhos da sociedade. Elas têm uma característica, elas têm um estereótipo perfeito, mas lá dentro está todo corroído. E nós precisamos ir de encontro a elas também. Nós precisamos pedir a Deus que Ele coloque esse amor no nosso coração, para que a gente possa sentir e perceber o clamor daqueles que estão sendo desprezados, daqueles que muitas vezes estão lá pedindo por uma ajuda, justamente esta ajuda que eles não recebem de ninguém. Sabe, meus irmãos, que o profeta Oséias, ele disse lá no capítulo 13, versículo 9: Israel, a ruína vem de ti, somente de mim vem teu socorro. Para muitas e muitas realidades do mundo que hoje se manifesta, Jesus Cristo é a única
esperança, Ele é o único socorro, porque nem o dinheiro, nem os recursos, nem nada, para muitas pessoas elas estão ansiosas e desejosas de ouvir esta palavra que libera, esta palavra que transforma, esta palavra que cura, esta palavra que proporciona uma nova vida, que proporciona um novo viver. Amém? Porque assim foi conosco. E se assim foi conosco, assim também deve ser com aquelas pessoas. Jesus, ele vai de encontro a uma multidão que está sendo ali desprezada, mas nós também precisamos ir de encontro a essa multidão. E a pergunta que fica para todos nós nesta noite, meus irmãos: você está atento ao comando de Deus, quando Deus te manda fazer, ir naquele lugar, ir naquelas pessoas? Não necessariamente Deus, meus irmãos, ele vai vir com uma voz falando contigo, mas nós precisamos ter esta sensibilidade. A palavra de Deus, ela gera esta sensibilidade em nós. E uma vez que a palavra ela está fortemente em nosso coração, ela nos impulsiona. O ir de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele disse: ide. Ou seja, ele disse em dado momento: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, Jesus, ele vai de encontro. E é interessante porque na palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos ver nos evangelhos muitos relatos de pessoas que foram até Jesus, né? Muitas pessoas que foram até Jesus. E por que elas iam até Jesus? Porque Jesus era para elas a esperança. Jesus era para elas aquilo que elas não encontraram em ninguém, como aquela mulher com fluxo de sangue. Diz-nos a palavra que ela tinha gastado todos os seus recursos, mas quando ela ousa ainda mais uma vez, com fé, dizer: se eu tocar na hora da sua veste, eu sei que eu serei curada, é porque havia no coração dela uma certeza de que Jesus podia curar a vida dela. E nós vamos ver assim o centurião que vai interceder pelo seu servo. Nós vamos ver, enfim, o relato de muitos. Eu poderia citar muitos, mas nós também percebemos que Jesus, tanto nos seus ensinos como na sua prática, ele vai ensinar aquele que ia de encontro à vida das pessoas. É o pastor que deixa as 99 e ele vai atrás da vida perdida. Amém? É o Senhor Jesus Cristo que em seu ministério ele deixa a Galileia e ele se propõe a atravessar o mar da Galileia, sabendo que ali iria enfrentar uma tempestade. Só do lado de lá encontrar um único indivíduo, o endemoniado de Gadara. Mas Jesus Cristo atravessou todo o mar só para poder trazer cura para aquele mundo. E assim também eu poderia citar tantos outros exemplos da palavra de Deus. Jesus indo de encontro àqueles que não podiam ir até Ele. E nós precisamos ser como Jesus. Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nós somos enviados, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Deus, nós somos cooperadores do Senhor. Deus faz a sua obra por nosso intermédio, através da nossa vida. Amém? Mas também é um segundo motivo, meus irmãos, que mostra que Jesus Cristo é a esperança daquele lugar. É porque Jesus Cristo, de fato, sendo Deus, é o único quem pode manifestar os atributos de Deus para pessoas que estão ali na miséria. Porque, meus irmãos, quando nós vamos para o texto, eu consigo extrair do texto 3 importantes informações, embora eles não estejam todos eles explícitos aqui. A manifestação de Cristo como Filho de Deus é revelada através da sua soberania, da sua onisciência e da sua graciosidade e misericórdia. Por quê, meus irmãos? A gente sabe que somente Deus é soberano. A gente sabe que Deus, embora nós podemos manifestar mais misericórdia, mas quem na sua excelência demonstra misericórdia e pode demonstrar verdadeiramente graça é somente Deus. E somente Deus é onisciente. É o Deus que sabe todas as coisas. Por isso que Ele é Deus. Amém? E a palavra do Senhor, ela nos traz uma informação que é um tanto intrigante. Por que havendo uma multidão, Jesus Cristo vai apenas naquele homem? Você já fez essa pergunta? Você já se lançou
o texto nos diz que havia uma multidão de enfermos, mas Jesus ele foi apenas para aquele homem. E ele curou apenas aquele homem pelo que dá a entender. Qual é a explicação para isso? Não tem, meus irmãos. Não adianta a gente inventar a resposta, porque não tem. E talvez nisso está a chamada soberania de Deus. É o Deus que, no seu propósito, ele cura quem ele quer, quando ele quer. É esse Deus que muitas vezes vai nos curar de uma enfermidade, mas é um Deus que às vezes ele vai dizer não para o nosso pedido de cura. É por isso que a gente não pode entrar em desespero quando a gente está orando por uma pessoa querida, que às vezes está acometida de uma enfermidade, e de repente essa pessoa ela veio a morrer por causa dessa enfermidade. Deus não quis. Isso faz parte da soberania de Deus. Mas vamos tentar imaginar, meus irmãos, que o fato de Jesus Cristo ter ido apenas aquele homem está ali subliminarmente uma informação que é extremamente importante. Diz a palavra de Deus que aquele homem fazia quanto tempo que estava naquela condição? 38 anos. Eu imagino, meus irmãos, que aí é uma segunda informação que eu aqui atribuí como uma onisciência de Cristo. É quando no versículo 6 diz assim: Jesus vendo-o deitado e sabendo que ele estava acima do tempo. Jesus sabia da história dele. Jesus conhecia a história dele. Como que Jesus ficou sabendo? A gente não sabe. Será que lá na festa alguém diz assim: olha, mestre, lá no tanque de Betesda, olha, tem uma multidão de enfermos, mas tem um lá que se destaca. Tem um cara lá que há 38 anos está vivendo numa condição de miséria. E o coitado, ele quer pular no tanque conforme a crença deles, mas quando ele tenta pular, o outro vai antes dele, não tem ninguém que ajude ele. Ou seja, meus irmãos, esse homem é a representação de muitas pessoas que estão assim como que dizendo: não tem ninguém que me ajude. Eu queria tanto que alguém me ajudasse, mas não tem ninguém que me ajude. Mas o mais intrigante disso tudo, meus irmãos, é que ele não desiste. Ele está ali. Em algum momento ele acredita que talvez vai chegar a vez dele e que ele vai conseguir chegar primeiro do que os demais. Jesus, será que ele soube dessa história? Mas eu quero aqui, interpretação minha, eu quero acreditar que Jesus sabia, porque ele é Deus. Ninguém falou para Jesus. E tem uma coisa que é extremamente impactante, irmãos. Vocês sabem que Jesus iniciou seu ministério com 30 anos. A Bíblia não nos diz. Mas tem esse entendimento porque os rabinos na época começavam o seu ministério a partir dos 30 anos. A maioridade desse trabalho começava a partir dos 30. Ninguém era rabino abaixo dos 30. Então, se Jesus quisesse iniciar o seu ministério antes, ninguém ia ouvir ele. A maioridade para esse ministério era a partir dos 30. Então, Jesus começou o seu ministério a partir dos 30 anos, amém? Então, vamos imaginar que aqui ele está em torno aí de 1 ano de ministério. Jesus tinha quantos anos aqui? 31, talvez 32, como eu. Mas o cara já está 38 anos nessa condição. Ou seja, Jesus sequer tinha estado na terra, meus irmãos. Ele ainda estava lá no céu. E esse homem já sofria desse mal. Ou seja, Jesus contemplou a realidade dele quando ele estava lá no céu ainda. Imagina 38 anos, irmãos, eu tenho 39. É uma vida toda e a gente nem sabe se ele nasceu nessa condição ou se ele adquiriu essa enfermidade no decorrer da sua vida. Mas 38 anos não são 38 dias, nem 38 meses, é 38 anos. E Jesus sabia, porque ele é onisciente. E é por isso que Jesus é a única esperança do mundo, porque ele conhece a dor das pessoas. Ele conhece a miséria das pessoas. Ele conhece a desgraça das pessoas. Ele conhece a realidade dura das pessoas. E é por isso que ele fala comigo e contigo. Ele diz: vai naquele lugar e fala do meu amor para aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que vivem semelhantemente, dizendo assim: eu tenho uma vida toda na dor, na angústia. Sabe o que é uma pessoa dizer assim: eu não conheço a felicidade na minha vida? Eu já tenho 30, 40, 50 anos, eu não sei o que é felicidade, eu não sei o que é ter paz no meu coração. E aí a realidade dessas pessoas é muito semelhante à realidade desse homem. Então Jesus, ele é soberano, mas ele também é
Ele é onisciente, e mais do que isso, Ele é misericordioso e gracioso. Porque há uma outra informação que é extremamente intrigante no texto. Aquele homem ele não exerce de fé no Senhor Jesus. Ele nem conhece quem é Jesus. Jesus não disse assim, tu crê que eu posso te curar? Porque Jesus até lança uma pergunta para eles, né? Tu queres ser curado? Até uma pergunta, num primeiro momento estranha, como que alguém estando ali, desejoso de receber a cura, e alguém vai e pergunta para ele, tu quer ser curado? Já pensou se o homem leva na esportiva e ele diz, não, eu estou aqui de hobby, eu estou aqui passando tempo? Não. Mas essa pergunta de Jesus é proposital, é justamente para a partir dela despertar nele, né, ele expressar a sua dor, e a partir dessa dor, Jesus em sua misericórdia e graciosidade, ele vai e exerce a cura sobre a vida daquele homem. Mesmo aquele homem não conhecendo ele, porque depois quando os caras perguntaram, como é que tu está carregando leite? Ele disse, o homem que me curou, ele chama Jesus como um homem qualquer. O homem que me curou mandou eu carregar o leito. Mas quem é esse que mandou carregar o leito? Nem sei quem é. Voltou lá num lugar, nem sei, e agora? O cara me curou e eu nem conheço ele, nem fomos apresentados. Esse é o Deus, meus irmãos, que Ele não estabelece critérios para manifestar da sua graça e da sua misericórdia. Muitas vezes, meus irmãos, nós, como igreja, corremos sérios riscos de impor regra na vida das pessoas para elas serem abençoadas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, para nós, como ensino: não são as regras que transformam a vida das pessoas, é a graça de Deus que transforma a vida das pessoas. É como uma vez o Filipe Yancey dizendo, né, num dos seus livros, ele disse assim: você não tem que dizer para a prostituta, larga a prostituição e venha para a igreja. Você tem que dizer para a prostituta, venha para a igreja como você está, porque a graça de Deus vai transformar a vida dela. O amor de Deus nos constrange, Ele nos leva a desejar uma vida nova. Jesus não te aceitou a partir do momento que você disse assim, a partir de agora eu sou bom. Não, você se tornou uma pessoa diferente, mudada, transformada, curada, liberta, porque Deus chamou primeiro, amém? É por isso que o apóstolo João diz, Ele nos amou primeiro, é por isso que nós o amamos, ou é por isso que nós amamos. Ou seja, nós fomos alvo desta graça, e essa graça nos transformou, essa graça nos libertou, e essa graça nos fez pessoas diferentes, uma vida nova. É isso que Deus está dizendo. Jesus, Ele é a esperança do mundo, porque somente Ele, como Deus, é soberano, é onisciente, gracioso e misericordioso. Eu convido os irmãos a nós nos colocarmos de pé, para que você, neste momento, reflita a respeito desta palavra. Convido a você a fechar os seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma história bem conhecida da palavra do Senhor, que é a cura de um homem no tanque de Betesda. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: passadas estas coisas, havia uma festa